Boa noite, meus queridos. Mais uma aula especial para você e hoje nós estamos na terceira aula de raciocínio lógico. Lembrando que nossa primeira aula foi sobre tabela verdade, segunda aula sobre equivalência, negação e conclusão. E hoje nós vamos falar sobre quantificadores lógicos, assunto de extrema importância que cai demais em provas de concurso. Bom, meus queridos, sem mais delongas, vamos aqui comigo, ó. Vou abrir aqui para vocês. E vem assim, ó, proposições categóricas, ok? Ó, proposições categóricas. Então vamos aqui, proposições categóricas. As proposições formadas, ou seja, iniciadas com os seguintes termos: todo, algum e nenhum, são denominadas proposições categóricas. Possuem as seguintes formas: todo A é B, nenhum A é B, algum A é B e algum A não é B. Onde A e B são os termos ou características dessas proposições categóricas. Exemplo: todo soldado é bravo, nenhum atleta é preguiçoso, algum jogador de futebol é destro, algum planeta não é habitável. Proposição categórica, termos ou características. Todo soldado é bravo. Olha lá, queridos, todo soldado é bravo. Nenhum atleta, todo soldado é bravo. Soldado e bravo, aqui nós temos termo ou característica. Nenhum atleta é preguiçoso, atleta e preguiçoso. Algum jogador de futebol é destro, jogador de futebol é destro. Então nós estamos mostrando as características. Algum planeta não é habitável, planeta é habitável, ok? Então, queridos, só que cuidado, nós vamos falar ainda hoje de algumas coisas importantes que nem sempre o algum vai estar escrito como algum. O algum vai poder ser existe um, ao menos um, pelo menos um, nem todos, está na mesma ideia de algum. Eu chamo isso de efeito camaleão, ok? O todo pode estar no lugar de tudo, o nenhum pode estar no lugar de ninguém, o algum também pode ser alguém. Só que isso nós vamos maturar as ideias conforme a gente vai passando, nos exercícios eu vou comentando, porque vocês sabem muito bem que o nosso maior desafio é fazer muito, mas muitos exercícios nessa noite, ok? As proposições categóricas são classificadas em dois tipos: universais ou particulares. Queridos, eu preciso aqui que vocês entendam uma coisa extremamente importante, tá? Por sua vez, são subclassificadas como universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa e particular negativa. Ou seja, o todo A é B é uma premissa, todo A é B é uma premissa universal afirmativa. Tais proposições afirmam que o conjunto A está contido no conjunto B. Ok? Professor, me explica para mim o que significa isso? Ou seja, que todo e qualquer elemento de A é também elemento de B. Todo e qualquer elemento de A é também elemento de B. Palhinha aqui, já vamos dizer, ó, poderia ser montado esse A está em B, ó, por diagrama, ó, AB, ó, exatamente isso, ó, exatamente isso. Por isso que diz todo e qualquer elemento de A, todo e qualquer elemento de A está também, ele também é elemento de B. Fechou? Observação. Todo A é B não significa o mesmo que todo B é A. Eu gosto muito, queridos, de falar no curso o seguinte. Eu dizer o seguinte, ó. Todo A é B. Tá aqui, ó, pelo diagrama. Eu gosto muito de falar isso, ó. Todo A é B. Toda ida de A para B é certeza, a volta é dúvida. Todo A é B, mas nem todo B é A. Fechou? Pode existir algum B que não seja A,
mas todo A é B. A ida é bem-vinda, a volta não. Todo paulista é brasileiro, mas nem todo brasileiro é paulista. Está captando a ideia, meus queridos? Vamos continuar aqui. Exemplo, todo médico é altruísta, não significa o mesmo que toda pessoa altruísta é médica. Então, isso realmente não acontece, ou seja, eles não são iguais. São equivalentes às expressões categóricas. Agora essa equivalência cai muito em prova. Todo homem é racional. É o mesmo que dizer qualquer homem é racional, que é o mesmo que dizer cada homem é racional, que é o mesmo que dizer se é homem, é racional. Ok? E eu também digo, olha lá, ó, todo homem é racional, qualquer homem é racional, cada homem é racional e se é homem, é racional. Foi aquilo que eu tinha falado pelo diagrama, todo A é B, no diagrama lá, todo A é B, onde A está contido em B. Quando eu falo de uma universal negativa, é uma forte, então eu quero que você coloque assim no seu coração. Se for universal afirmativa, eu chamo isso de forte positivo. Universal negativa, eu chamo de forte negativo. Vocês vão entender muito como eu vou usar isso aqui. Então, nenhum A é B. Tais proposições afirmam que não há elementos em comum entre os conjuntos A e B. É exatamente isso. No diagrama, você percebe que não há contato entre A e B. Ó. Não há contato entre A e B. A interseção com B é igual a vazio. Fechou? Perfeito, meus queridos? Ok. Então, eu poderia dizer, nenhum policial é corrupto, possui o mesmo significado. Nenhuma pessoa corrupta é policial. Nenhum policial é corrupto, nenhuma pessoa corrupta é policial. Por quê? Como não tem o casamento entre as duas, eu posso fazer essa troca. Ó. Nenhum policial é corrupto e nenhuma pessoa corrupta é policial. Então, eu posso fazer essa inversão colocando a ideia de pessoa. São equivalentes. Nenhum ladrão é honesto, isso aqui é muito importante. Como é que eu faço isso? Professor, entenda bem. Se eu digo que nenhum ladrão é honesto, ok? Ó, por que que eles são equivalentes? O nenhum, nós já falamos que ele é um forte negativo, ok? Equivalência tem o tom de equilíbrio, ou seja, uma outra frase que também é forte. Professor, outra que é forte tem que ser o todo. Só que o todo, queridos, é o forte positivo. E eu quero que conclua com forte negativo. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar o quê? Um menos, porque mais com menos dá o quê? Dá menos. E o menos, na lógica, é substituído pela palavra não. Por isso que a equivalência de nenhum ladrão é honesto, fica todo ladrão não é honesto. E vice-versa. Se eu tivesse dito todo A é B, ok? A equivalência de um outro forte ficaria nenhum A, olha lá, eu neguei, porém é um forte negativo, nenhum A não é B. Ok, queridos? Os dois são equivalentes. Então vamos continuar. Particular afirmativa, algum A é B. De maneira geral, proposições da forma algum A é B estabelecem que o conjunto A tem pelo menos um elemento em comum com o conjunto B. Contudo, quando dizemos que algum A é B, presumimos que nem todo A é B. Isso é muito importante. Dizer que algum A é B, eu posso presumir que nem todo A é B. Isso é muito forte. Ok? Ó, isso é muito forte. E a gente usa muito. Então, dizer que algum A é B é o mesmo que algum B é A. Você perceba, queridos, que quando é o algum, eu posso trocar a ordem sem problema nenhum. Isso aqui é uma verdade absoluta. Então, eu posso dizer, algum aluno é estudioso. É o mesmo que alguma pessoa estudiosa é aluno. Eu posso trocar a ordem sem problema nenhum. É o que aconteceu também com a negação. São equivalentes. Algum aluno é estudioso, é o mesmo que, olha lá o efeito camaleão. Pelo menos um aluno é estudioso, ao menos um aluno é estudioso,
existem alunos que são estudiosos e existe pelo menos um aluno que é estudioso. Todos esses estão sendo trocados pela palavra algum aluno é estudioso, sem problema nenhum. E a ideia disso aí no diagrama, queridos, é a interseção entre os dois. Fechou? A particular negativa seria um fraco, né? A particular positiva, voltando aqui, é um fraco positivo. A particular seria um fraco positivo. E aqui, a particular negativa seria um fraco negativo. Fechou? Tranquilo, meus queridos? Ok? Então, vamos continuar a nossa ideia aqui. Na forma algum A não é B, estabelece que o conjunto A tem pelo menos um elemento que não pertence ao conjunto B. Dizer que algum A não é B não significa o mesmo que algum B não é A. Olha isso aqui, vamos até pintar de amarelo. Dizer que algum A não é B não significa o mesmo que algum B não é A. Tá? São diferentes. Então, quando você está negando, você não pode fazer isso. Então, algum animal não é mamífero. Não é o mesmo que dizer que algum mamífero não é animal. Algum animal não é mamífero não é o mesmo que dizer que algum mamífero não é animal. Agora, vamos fazer as equivalências dessas que caem em prova demais. Olha lá. Usando não. Algum físico não é matemático. É o mesmo que dizer algum físico é não matemático. Queridos, vamos pensar comigo. Algum físico não é matemático. Se eu fosse fazer por diagrama, ó, físico. Opa, é algum, então tem que ter interseção aqui, ó. Vem aqui, ó. Ele está dizendo que algum físico, existe alguém aqui que não é matemático, ó. Existe alguém aqui, ó, que não é matemático. Algum físico não é matemático. É o mesmo que dizer que algum físico é não matemático. Isso, algum físico é não matemático. Então, falar que algum físico não é matemático é o mesmo que dizer que algum físico, existe físico que é não matemático. Então, ele não entra no matemático. Então, esses dois são idênticos. Algum não matemático é físico. Algum não matemático é físico. Por quê, queridos? Porque se ele não é matemático, ele pode ser físico. Se eu tiro do universo aqui também é a mesma coisa. Nem todo físico é matemático. Está falando a mesma coisa. Existe um físico que não é matemático. Pelo menos um físico não é matemático, ao menos um físico é matemático, e existe pelo menos um físico que não é matemático. Então, todos esses daqui são todos equivalentes. Vamos para os cuidados. Cuidado, nas proposições categóricas usam também variações gramaticais dos verbos ser e estar, tais como é, são, está, foi, eram, como elo entre A e B. Ok? Algum A não é B. Negações das proposições categóricas. Queridos, é bem simples essa aqui, tá? É bem simples. Só que aí, antes de qualquer coisa, eu quero abreviar aqui. Se eu dizer assim, ó, vamos fazer as equivalências agora, vou fazer um resumo importante. A equivalência. Por exemplo, eu digo todo A é B. A primeira que você vai tentar equivalente a essa seria nenhum A não é B. Professor, não tem esse primeiro caso. Coloca um segundo caso. Aí você pode trocar o todo pelo algum sem mudar nada. Ó. Algum A é B. Algum A é B. O todo A é B também pode ser. Então, você tentou essa primeira. Então, qual que é o equivalente de todo A é B? Nenhum A não é B. Outra forma de representar, algum A é B. Terceira forma de representar, se A, então B. Vale a regra.
Se eu voltar, eu volto negando, olha lá. Se não B, então não há. E a quinta que você vai tentar é fazer a volta. Se eu voltar com o todo, eu volto negando. Todo não B é não há. Todo não B é não há. Ok? Essas são as equivalências que eu peço para que vocês tomem muito cuidado. Todo A é B é equivalente a nenhum A não é B, que é equivalente a algum A é B, que é equivalente se A então B, que é equivalente se não B então não A, que é equivalente a todo não B é não A. Ok, queridos? Muito importante isso. Vamos continuar. Agora, a negação é algo bem simples, ok? Ao negarmos uma proposição, devemos observar as seguintes convenções de equivalência. Ao negarmos uma proposição categórica, geramos uma proposição particular. Vamos fazer um resumo básico aqui. O que eu escrevi aqui é na íntegra. Eu prefiro que você faça assim, Se a sua negação, se ele te dá assim, todo A é B. O grande segredo está aqui, Esse todo A é B é o quê? É um forte positivo. A negação é uma contradição. Qual que é a contradição de forte? Fraco. E de positivo? Negativo. Então, querido, quem que é um fraco negativo? É algum seguido de não. Vai ficar o quê? Algum A não é B. Exatamente o que está aqui. Pronto. Simplesmente isso, professor? Simplesmente isso. Ok? Se eu te dou a frase, nenhum A é B, nenhum A é B, é um forte negativo. A contradição de um forte negativo seria um fraco positivo, certo? Um forte negativo, porque o nenhum é um forte negativo, vou tornar ele um fraco positivo. Quem que é fraco? Algum. Algum A é B. Pronto, simplesmente isso. Ok? E assim vale, querido. Se eu começo lá, algum A não é B, olha só, isso aqui já está pronto. Algum A não é B, é um fraco. Vou colocar mais embaixo aqui, peraí só um pouquinho, quer ver, Vou mais embaixo aqui que vai ficar melhor, quer ver? Olha que lindo, um pouquinho embaixo. Vamos descer isso aqui, O que a gente pode pensar? O algum A não é B é um fraco negativo. Qual é a contradição de um fraco negativo? É tornar ele um forte positivo. Por isso que algum A não é B, fica o quê? Todo A é B. Agora, olha aqui. Algum A é B. Algum, aqui vai ser um fraco positivo. A contradição é tornar ele um forte negativo. Quem é um forte negativo? Nenhum. Ok? Simplesmente isso. E vai ser feliz. Joinha. Professor, é só isso? Só isso. A princípio, vamos fazer exercício e depois a gente vai discutindo. Todo jogador é atleta. Todo jogador é atleta. A negação de todo jogador é atleta. Então, vamos lá? Pega a principal. Não, aqui não é só uma alternativa, tem mais de uma, a gente vai analisar. Todo jogador é atleta. O todo é um forte positivo. Se ele quer a negação, então nós vamos encontrar um fraco negativo. Vamos lá. Algum jogador não é atleta. Perfeito, A é fraco negativo. Algum jogador é não atleta. Pessoal, aqui sim, algum jogador não é atleta é o mesmo que dizer que algum jogador é não atleta. Essa também é. Que vem aqui em cima, Nós falamos agora há pouco sobre isso, Quer ver? Eu vou voltar só para você não esquecer. Aqui, Aqui, algum físico não é matemático, é o mesmo que dizer o quê? Algum físico é não matemático. Isso pode acontecer, ok? Sem problema nenhum. Algum não matemático, que ele trocou, não matemático é físico. Mas vamos continuar aqui, só para mostrar que aquilo é verdadeiro. Perfeito? E eu coloquei exatamente para vocês ficarem craque nisso. Então, algum não atleta
Algum não atleta é jogador, também é perfeita negação. Existem jogadores que não são atletas, perfeito. Pelo menos um jogador não é atleta, perfeito. Existe pelo menos um jogador que não é atleta, perfeito. Ao menos um jogador não é atleta, perfeito. Nem todo jogador é atleta, ou seja, todos esses, de fato, representam a negação. Então, de novo, se eu tenho todo jogador é atleta, é um forte positivo, eu quero dele um fraco negativo. Perfeito, um fraco negativo é algum, a essência é algum. Algum jogador não é atleta, porém pode ficar que algum jogador troca a ordem ali, é não atleta, sem problema nenhum ali. Aí eu posso colocar que algum não atleta é jogador, algum não atleta é jogador. Existem jogadores que não são atletas e o resto é tudo mais tranquilo. É só ali na pegada ali de trocar, ó, porque o mais comum é falar que algum jogador não é atleta, mas pense, se algum jogador não é atleta, eu posso dizer que algum jogador é não atleta. Quanto a isso, sem problema nenhum, isso é importante. E por último ali, ó, algum não atleta é jogador, tá bom? Então vamos fazer isso no diagrama e ver se de novo a gente consegue compreender. Vou tirar esse Vzinho daqui. Vou fazer um diagrama em forma de um retângulo. Vamos lá, ó. Não, acho que vai ficar feio. Não vou fazer assim, não. Vou fazer usando o normal mesmo, meus queridos. Espera aí. Aqui. Vamos fazer o diagrama e ver o que vai acontecer. Olha só que lindo, ó. Todo jogador é atleta, ele quer a negação, né? Algum jogador não é atleta. Vamos pegar primeiro, algum jogador não é atleta. Jogador. Olha lá. Imagine que aqui tivesse um conjunto de coisas, ó. Algum jogador não é atleta. Se ele não é atleta, queridos, ele pode estar aqui, ó. Algum jogador não é atleta. Está mostrando que ele pode ser qualquer outra coisa aqui e também não é atleta. Perfeito? Então, existe alguém aqui que não é atleta. Algum jogador é não atleta. Também é a mesma coisa. Perfeito? Está dando para ver pelo diagrama. Algum não atleta. Não atleta é jogador, porque você está nesse universo. Aqui, querido, se ele não é atleta, ele pode ser qualquer outra coisa. Ó. Isso aqui tudo pode acontecer. Ó. E aqui... Fora é o conjunto universo que pode ser qualquer coisa. Então, algum jogador é não atleta, perfeito. Algum jogador é não atleta. Algum não atleta, ele não é atleta, ó. Tira o atleta. Ele pode ser jogador? Pode, perfeito. Existem jogadores que não são atletas, tá vendo? Todos eles têm um sentido aqui, ó. Pelo menos um jogador. Existe alguém que não é atleta, ó. Existe pelo menos um jogador que não é atleta. Ao menos um jogador não é atleta e nem todo jogador é atleta. Perfeito. A ideia da negação, queridos, eu quero que você pense assim, é furar a ideia. Furou a ideia é negação. Se eu digo, todo jogador é atleta, se eu falar que algum jogador é não atleta, pronto, eu já furei a ideia. Algum não atleta é jogador. Furei a ideia. Ok? Furou a ideia, está no sentido de negação. Beleza pura. A negação da proposição nenhum vegetariano come carne, né? Nenhum vegetariano. O nenhum vai ser um fraco negativo, ok? É um fraco negativo. Então, se é um fraco negativo, o nenhum é um forte negativo, e eu quero a negação de um forte negativo é tornar ele um fraco positivo. Um fraco positivo está onde? Olha lá, ó. Algum vegetariano come carne, perfeito. Existem vegetarianos que comem carne, perfeito. Pelo menos um vegetariano come carne. Existe pelo menos um. Ao menos um, quer dizer, todos esses daqui representam, então, a negação de nenhum vegetariano come carne. Exatamente isso. A negação da proposição algum empresário não é empreendedor. O algum, ele é um fraco. O algum, ele é um fraco. Algum empresário não é empreendedor.
Então aqui é um fraco negativo. Se ele quer a negação, eu vou ter que achar o quê? Um forte positivo. Quem que é o forte positivo? Todo empresário e empreendedor. Perfeito, sem dúvida nenhuma. A negação. A negação. Algum poeta é romântico. Olha lá. O algum. Ele é um fraco positivo. Se eu quero a negação de um fraco positivo seria um forte negativo. O que vai ficar? Nenhum poeta é romântico. E a equivalência de nenhum, que é um forte negativo, olha lá, eu deixar o mesmo forte com não. Ó. Então vai ficar todo poeta não é romântico. Então esses dois poderia ser a negação para algum poeta é romântico. Fechou? Tranquilo? Muito legal isso aqui. Agora, queridos, então que fique a regra para vocês. De novo, se eu tenho um forte positivo, a negação dele é tornar ele um fraco negativo. Se eu tenho um fraco positivo, a negação dele é deixar ele um forte negativo. Certo? Se eu tenho um fraco negativo, a negação dele é deixar ele um forte positivo. Se eu tenho um forte negativo, a negação dele é deixar ele um fraco positivo. Simplesmente isso. Quadro de oposições e inferências imediatas. Isso é muito importante. Se você vai fazer algum concurso de polícia civil e tudo mais, eles gostam muito desse tipo de questão. O que você faz? O seguinte, você monta um quadro, eu vou fazer aquele de novo só para montar junto com vocês, ó. Ok? Ó, estou fazendo um quadro. E aí eu te convido a colocar o que diz o todo A é B. Deixa eu explicar uma coisa bem séria para vocês aqui, ó. O todo A é B é caracterizado pela lógica aristotélica de A. O nenhum A é B de E, o algum A é B de I e algum A não é B de O. Então começa no A e depois vai seguindo o quê? As vogais, ó, A, E, I, O. Então vamos colocar aqui no nosso quadro A, E, I e O. Lembrando que o A significa todo A é B, que o E significa nenhum A é B, que o I significa algum A é B e que o O significa algum A não é B. Quando vocês vão fazer, deixa eu ver se tem aqui um que me interessa, aqui, ó, me interessa esse aqui. A ida e a volta aqui, ó. Ok, ó. Aqui ficaria contrária que está ali. Professor, eu não entendi o que é isso. Eu vou explicar. Vamos mudar de cor. Vamos colocar contrária aqui, ó. Contrária. Ok? Ou seja, aqui eu tenho contrária e aqui embaixo, meus queridos, aqui embaixo eu vou ter a subcontrária. Então, eu tenho a contrária e a subcontrária. Professor, o que é isso? Eu vou explicar só um segundinho que você vai entender. Essa vai ser a subcontrária. Agora aqui eu vou ter, meus queridos, duas coisas importantes. O A para o I, eu tenho o A para o I, tenho o E para o O, ok? Ainda tenho mais. Tenho do A para o O. E ainda tenho mais. Tenho do E para I. Vamos colocar os nomes? Então, nós já temos a contrária e a subcontrária. Aqui, ó. Do A para o I, queridos, o nome é subalterna, ok? Ó. Subalterna. 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 Do E para o O também subalterna. Fechou a ideia? E agora do A para o O, contradição, ó. E do I para o E também contradição.
Pronto. Então eu posso dizer o seguinte, vamos escrever em frases aqui para ficar bem legal. Ó, eu posso dizer o que, professor? Você pode dizer o seguinte, o A, que é o que? Todo. O todo, por exemplo, todo A é B, ele é contrário a nenhum A é B. Então, entre todo A é B e nenhum A é B, todo A é B e nenhum A é B, o que eles são? Contrários, ó. Ok, queridos? Agora, quando eu estou trabalhando, olha lá, o todo A, ó, todo A é B, com o I, que algum A é B, o que está acontecendo? E vice-versa, eles são subalternos. Subalternos. E serve para o lado também do nenhum, ok? Ó, vai servir do E para o O também, ou seja, o nenhum A é B, é subalterno do algum A não é B, ou seja, o algum A não é B é subalterno dele, tá bom? Vale a mesma coisa. E aí, o que você tem do A para o O? Do A para o O é o que nós falamos agora. O A, agora há pouco, todo A é B. Quem é o O? O O seria algum A, não é B. E eles são o quê? A contradição. E o mesmo serve para o E e para o I, que já falamos tudo isso. Estou dizendo isso, queridos, tem um problema muito sério isso aqui, muito interessante. Então, esse quadro tem que ficar no sangue, ok? O quadro de oposição mostra como é a relação de verdade e falsidade quando comparamos tais proposições categóricas entre si. Aí eu coloquei aqui, as proposições contraditórias mantêm-se entre si o termo sujeito A e o predicado B inalterado, mas se opõem em quantidade e qualidade. Assim, as duas proposições são contraditórias se uma delas for a negação da outra. Observação. Vamos fazer daqui a pouco o exercício, vai ficar bem claro. Ambas não podem ser verdadeiras nem falsas ao mesmo tempo. Todos os atletas são cautelosos. Algum atleta não é cauteloso, ou ainda, nenhum estagiário é competente, ou algum estagiário é competente. Aqui na ideia, pessoal, segue o padrão que eu falei para vocês do forte e fraco, que você não erra. Por que eu não erro, professor? Porque o todo seguido, ó, o todo é um forte positivo. Se eu quero a contradição, vai ter que ser um fraco negativo. Olha lá, o fraco é algum, seguido de não. O nenhum é um forte negativo. A contradição de um forte negativo é deixar ele um fraco positivo. E o fraco positivo é algum. Ok? Simplesmente isso você vai destruir. Ok? Isso quando a gente está falando em contradição. A contrária nós já falamos lá. Né? Ó, eu já escrevi ali. Todos os soldados são bravos e nenhum soldado é bravo. Então, isso que eu já escrevi aqui é o que eu coloquei ali embaixo. Tá bom, gente? Então, tudo sai dessa estrutura aqui que eu fiz o retângulo. Fechou? Perfeito? Então tá lá. Contrárias. Ambas não podem ser verdadeiras, mas não podem ser falsas ao mesmo tempo. Todos os soldados são bravos. Contrária, nenhum soldado é bravo. As subcontrárias, as proposições subcontrárias mantêm-se entre si o termo sujeito, mas mantém a mesma quantidade, divergindo na qualidade. Assim, ambas podem ser verdadeiras, mas ambas não podem ser falsas. Algum médico é altruísta, algum médico não é altruísta. Eu não posso ter esses dois casos. São contrárias, ok? Galera, só que isso tudo eu acho o seguinte, de verdade, saiba a tabelinha que eu acabei de montar, se você ficar querendo memorizar tudo isso, sem doida. Vai devagar, tá? Que você consegue com todo o sucesso do mundo, ok? Assim, a superalterna universal afirmativa todo A é B acarreta a subalterna particular afirmativa algum A é B, mas não o contrário. Bom, gente, vamos para o exercício. Olha lá, ó. Todos os animais são mamíferos. Algum animal é mamífero, olha lá, é a subalterna, mas segue esse padrão desse desenho aqui, ó. Ó, esse desenho
vai te ajudar demais, ó. A e I, ó, todo A é B, algum A é B são subalternos. Então, isso tudo vai te levar à alegria e o sucesso, ok? Exercício. Não é verdade que... Antes disso, deixa eu ver se tem um probleminha aqui sobre aquela ideia do... Deixa eu ver se tem. Se não tiver, numa próxima oportunidade eu coloco um para a gente fazer, tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui, meus queridos. Deixa eu ver se tem, tá bom? Deixa eu ver se tem. Aqui. Aqui, queridos, ó. Eu quero fazer com vocês. Professor, mas você já vai fazer isso aí porque você não faz os outros. Não, querido, nós vamos fazer. É só porque a gente está falando sobre subalterno, subcontrário e tal, só para a gente entender, tá bom? Olha, tem muito exercício gostoso hoje aqui, ok? Ó, muita coisa boa. Vamos lá. Vamos fazer esse 25. Se uma proposição, olha só que lindo isso. Então a gente vem aqui no cantinho, faz rapidamente o desenho, só para você lembrar, tá bom? Ó, vai lembrar, ó, fazer aqui rapidinho, bem rapidinho. E aqui eu vou forçar a sua mente a lembrar, ok? Ó, lembrar do quê, professor? Já não lembro mais nada, lembra assim. Que o A que eu coloco aqui significa todo A é B. Que o E que eu coloco aqui significa nenhum A é B. Que o I que eu coloco aqui, algum A é B. Que o O que eu coloco aqui é algum A não é B. Fechou? E ele diz assim, ó. Se uma proposição X é subalterna de uma proposição Y. X é subalterna de Y. Lembre-se que subalterna está aqui, ó. Ok, ó, subalterna está aqui. Então, vamos fazer o que o exercício manda. A subalterna está aqui. Vamos escrever subalterna. Subalterna é do lado de esquerdo e do lado direito. Vamos pegar o lado direito e vamos fazer o que o problema está falando. Quer ver, ó? Descer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, de outra cor. X é subalterna de Y. Pronto, X é subalterna de Y. Esse desenho representa subalterno. A é subalterna de Y. Ou vice-versa, ó. Y é contraditória, olha lá, contraditória, não é contrária. Contraditória de Z. Y é contraditória, ó. Lembra que pode ser aqui, ó. XY, Y é contraditória de Z, tá aqui. Y é contraditória de Z. Ok? X é subalterna de Y e Y é a contraditória de uma proposição Z. A relação entre X e Z. Olha só, queridos, a relação entre X e Z está aqui, ó. O que é a relação entre X e Z? Contrária. Alternativa D. Professor, se eu tivesse colocado o X embaixo, vamos fazer para você entender, ó. X é subalterna de Y, fechou? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar até um pouquinho mais embaixo para não atrapalhar as ideias. Vamos pegar aqui, colocar até um pouquinho mais embaixo. Vou deixar bem claro, estou pegando, ó. X subalterno de Y. Pronto, coloquei assim, perfeito. Y é contraditório de Z, ó. Y contrário a Z. X e Z. O que X e Z são? Olha que interessante. Se eu faço invertido, eu vou encontrar subcontrárias, ó. Subcontrárias. E aí você fica, meu Deus, é contrária ou subcontrária? Eu vou te explicar todos os detalhes para você entender, ó. Vou voltar aqui, tá? Estou fazendo exatamente porque na hora da prova é onde vem a sua dúvida. Ah, eu fiquei com dúvida e tal. Por isso que eu estou aqui para sanar a sua dúvida. Perceba vocês, ó. Ó. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Subcontrária. Fechou? Algum A é B e algum A não é B, é subcontrários. Aqui todo A é B e nenhum A é B é contrários. Subalterna é todo A é B,
e algum A é B. Então, queridos, entenda bem isso. Vamos pegar essa subalterna aqui e falar mais um detalhezinho aqui, ó. Quer ver? Contraditória, vamos aqui, ó. Contrária. Ok, ó. Ó. Subcontrária. Mantém a mesma quantidade, divergindo na qualidade. E a subalterna. Ok, vamos até pintar aqui porque eu quero falar algumas coisas para vocês ainda. Terei isso aqui para falar esse detalhe, ó. A subalternação, que é subalterna, mantém entre si o termo sujeito e o predicado inalterados, mas mantém a mesma qualidade, divergindo na quantidade. A qualidade é a mesma e a quantidade muda. Assim, a superalterna universal... Não, eu quero falar da subalterna, tá? Aqui. Então, queridos, isso é extremamente importante, tá? A subalterna mantém a mesma qualidade, divergindo na quantidade. Tá? A contrária também. A contrária tem o mesmo padrão. Olha lá. A contrária. Ó, mantém a mesma qualidade, divergindo na quantidade. Ó, qualidade divergindo na quantidade. A contrária também. A subcontrária mantém a mesma quantidade, divergindo na qualidade. Percebe que é invertido. Claro, é a volta, tá certo? Vamos pegar aqui a ideia da contrária. O que ele diz na contrária? Se opõe em quantidade e qualidade. Tá vendo que a contrária ela é totalmente divergente, tá? Totalmente. Então vamos voltar lá. A contrária, ela tem a mesma qualidade, divergindo na quantidade. E a subalterna, a mesma qualidade, divergindo na quantidade. Muito bom. Professor, e aí? Então, vamos voltar para a questão para você entender qual a resposta é a correta. Se uma proposição x, é subalterna de uma proposição y, ok? Então, tá aqui. X é subalterna de y. Y é contraditória a Z. A relação entre X e Z. Queridos, a relação entre X e Z. Por isso que a ordem interessa para nós. Ele não quer a relação, olha só que bonito isso, tá? Isso é importante. Volta aqui de novo mais uma vez. Mais uma vez eu vou voltar aqui para contar com base aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Contrária e subcontrária. Tá bom. Vamos voltar para a contrária aqui, ó. Todo A é B é contrário de nenhum A é B. Tá? Quando eu pego em relação... Vamos voltar aqui. Professor, volta de novo, que eu preciso ter certeza do que eu estou fazendo. Sim, vou voltar. Qualidade divergindo na quantidade, ó. Ó. Então, quando eu começo aqui, x é subalterno de y, ok? X é subalterno de y. X é subalterno de y. Y é contraditório a z. A relação entre x e z é contrária. Isso aqui está perfeito. Ok? Ó, isso aqui é a nossa resposta. Professor, então se eu tivesse montado aqui, queridos, você não pode começar y em relação a x. Sabe por quê? Por causa do quadro que eu montei. Para eu ter feito isso, eu teria que colocar o meu A aqui. Perceba vocês, se x é subalterno e o subalterno começa assim, então você não poderia ter montado dessa maneira para dar a ideia de subcontrária. Se você fizesse isso, por isso que eu fiz esse desenho primeiro. Quando você fizesse o retângulo, se você quisesse assim, você teria que fazer assim, ó, A, E, tá vendo aqui, ó? Opa, perdão, A, E, ó, e ó, olha que interessante. Ah, professor, então
Nesse caso aqui, olha que interessante, vocês estão entendendo, meus queridos? Então, tudo depende de como você fez esse quadro, esse retângulo. Olha só que lindo. Para eu fazer assim, eu teria que desenhar não assim. Esse desenho é para esse. Esse desenho é para esse. Vamos ver, ó. Professor, então se eu começar de baixo para cima, ó, não tem problema você ter feito isso. Não tem problema nenhum. Só que quando você fez isso, com esse desenho na forma que você está fazendo aqui, aqui não seria subcontrária. O AE seria o quê? Contrária. E aí você chegaria no mesmo resultado D. Fechou? Então, guarda uma coisa. Tem contrária, subcontrária, subalterna e contraditória. Faça o retângulo, colocando onde você vai começar a colocar o A, E, I, O. Precisa posicionar. Você viu que não é um retângulo de qualquer jeito, não, queridos. Tem que saber. Você quer que aconteça de baixo? Não é aqui, ó. Para ser subcontrária, essa montagem aqui está errada. Então, para ser X para Y, a montagem tinha que ser assim. Assim, e automaticamente ela seria contrária também, tá bom? Foi só para te mostrar, para você não ficar grilado. Eu não quero que você fique pensando em fórmula, eu não quero nada disso. Eu quero que você capite a mensagem e a ideia e vai ser feliz. Fechou? Então vamos lá. Gastei um tempinho aí porque é muito importante, eu já vi muita gente errar essa questão. Então eu, se fosse você, montaria da forma sempre correta, tá? Chega lá, já faz o retângulo A, E, I, O, pronto, o A é todo A é B, o E é nenhum A é B, o I algum A é B e o O algum A não é B. Pronto. De A até I eu tenho o que? Subalterna, ok? Aí se for na linha reta, o A, o E são contrária, ok? O I e o O são subcontrária. Pessoal, pense assim, ó, por que é subcontrária? Porque são fracas, entende? São fracas. São duas coisas fracas, algum A é B e algum A não é B. Então são fracas ali, por esse motivo, fechou? Olha aqui, ó. São fracas, ó. Aqui são os fortes, o A e o O são fracas, por isso que elas são chamadas de subcontrárias. Ok? Sem problema nenhum. Tá? Sub de ser fraca, tá? Aqui sou de um forte para um fraco, por isso subalterna, ok? Fechou? Tranquilo? Então vamos lá. A negação de todo homem. Vou apagar isso aqui também, já falamos sobre isso, aqui era importante. A negação, todo homem, então todo homem são bons motoristas. O todo é um forte positivo, como ele quer a negação, eu vou achar o quê? Um fraco negativo. Então tem que ter fraco negativo, a A está eliminada, a B está eliminada, a C está forte, está eliminada, a D está eliminada, sobrou o quê? O E. Professor, mas eu não estou vendo negativo. Tá sim, querido. Porque seria ao menos um homem não é bom. A negação de bom é não é bom. Se ele não é bom, ele só pode ser o quê? Mal. Portanto, alternativa aí. É necessário que todo acontecimento tenha causa. Todo acontecimento tenha causa. É equivalente, aquele que é a equivalência. Do todo vai continuar sendo todo. Então, é necessário que todo acontecimento tenha causa. Lembra que eu falei para vocês? O todo pode ser trocado por nenhum seguido de não, ou pode ser trocado pelo algum sem mudar nada, ó. É necessário que algum acontecimento tenha causa. É necessário que algum acontecimento tenha causa. Aqui ele colocou que é necessário que não tenha causa. Então a C está eliminada. Como ele quer equivalência, não é necessário que todo acontecimento tenha causa. Está eliminada. É impossível. Está eliminado. Não tem nada a ver. Agora, queridos, quando ele usa o termo aqui, não é possível que. O não é possível que pode ser substituído pelo. Vamos lembrar da aula passada. Não é verdade que. E essa frase, essa escrita, não é verdade que, representa o quê? Uma negação.
Então ele está querendo, quando eu escrevo não é possível que, eu quero a negação de todo acontecimento tem a causa. Então, se é forte, vai ficar fraco. Se é positivo, vai ficar negativo. Então, a alternativa B, sem sombra de dúvida. Cuidado com esse tipo de exercício. Ele, no primeiro momento, pediu equivalência e você foi atrás da equivalência e não tinha alternativa. Mas quando ele usa no começo da frase, não é verdade que, é falso que, não é possível que, ele está pedindo a negação de tudo aquilo. Fechou? Por isso, B. Vamos ver aqui se eu pulei alguma questão. Eu pulei. Vamos voltar aqui lá na 1 de novo. Vamos aqui. Está tudo muito lindo, está tudo certo. Fica bem bonito. Olha lá. Não é verdade que. Não é verdade que é uma negação. Fechou? Aproveitando que nós acabamos de falar sobre isso lá naquele exercício. Não é verdade que. Isso representa o quê? A negação. Que sempre que seu time... Epaminondas estuda sempre que seu time joga. Sempre que seu time joga, vamos reescrever. Toda vez. Toda vez. Toda vez que seu time joga, então o que vai ficar, pessoal? Sempre que, toda vez. A negação de todo é um forte positivo, vai ficar um fraco negativo, certo? Então a negação vai ter que ser um fraco negativo. Vamos procurar um fraco aqui. Epaminondas nunca estuda, ou nunca é muito forte, ó, nunca. Epaminondas pode estudar quando... Não, está eliminado. Epaminondas estuda apenas quando o seu time não joga. Epaminondas, às vezes, estuda quando seu time joga. Tem que ter a negação. Epaminondas só estuda de vez em quando. Vamos ver, pessoal, qual alternativa vai estar mais coerente aqui. Se não é verdade que Epaminondas estuda sempre que seu time joga, olha só que interessante esse problema. Se não é verdade que Epaminondas estuda sempre que seu time joga, então, se ele quer a negação, eu quero furar a ideia. Não é verdade que Epaminondas estuda sempre que seu time joga. Então, queridos, pode dizer o seguinte, e pode acontecer de Epaminondas estudar quando seu time não joga. Isso é negação. Epaminondas nunca estuda, não pode ser, tá forte. Epaminondas pode estudar quando seu time jogar. Não, Epaminondas também estuda. Às vezes estuda quando seu time joga. Olha só, eu vou apagar aqui porque é uma questão muito bonita, eu preciso discutir alguma coisa com vocês, até para ficar uma coisa bem óbvia. Aqui ele quer a negação, mas é uma frase bem diferente, né? Ó. Epaminondas estuda sempre que seu time joga. Se eu quero furar a ideia, sempre que seu time joga, então ela pode estudar quando o seu time joga. Pronto. Então, se eu colocar aqui, Epaminondas pode estudar quando seu time joga, eu estou fazendo uma contradição. Vamos ver, Epaminondas nunca estuda quando seu time joga. Não é isso que ela fala. A negação de sempre que seu time joga, ela estuda, então poderia ser o quê? Ela pode estudar quando seu time não jogar. Ela pode estudar quando seu time não jogar. Se ela pode estudar quando seu time não jogar, logo ela também pode estudar quando seu time joga. Ok? Então, Epaminondas nunca está eliminado. Essa não pode ser. Epaminondas estuda apenas quando seu time não joga. Esse apenas também está muito forte. Não. Epaminondas às vezes estuda quando seu time joga. Não, queridos, essa também está errada porque ela sempre estuda quando seu time joga. Então, essa aqui está, ok? Contrária. Epaminondas só estuda de vez em quando. Então, essa também não pode ser. Epaminondas pode estudar quando o seu time jogar. Aqui, o que aconteceu? Quando você tiver esse empecilho no meio da sua vida, o que você pode pensar? Ó, se eu coloco assim, né? Ó, de novo, aquele quadrinho do A, E, I, O. Ó, A, E, I, O. Então, vamos lá. Sempre que seu time joga,
Epaminondas estuda sempre que seu time joga. Se eu falar que o seu time não está jogando e ela está estudando, está negando. Então, Epaminondas pode estudar quando o seu time joga. Essa aqui pode julgar quando o seu time joga e está mais coerente. Epaminondas estuda apenas quando o seu time joga. Isso aqui seria se ele não quisesse a negação. Então, essa está eliminada. Epaminondas, às vezes, estuda quando o seu time joga. Não, ela sempre joga. Então, está eliminada. Epaminondas só estuda de vez em quando. Está eliminado. Epaminondas nunca estuda. Está eliminado. O que sobrou? Epaminondas pode estudar quando o seu time joga. Então, aqui houve. Ok? Ó, pode estudar quando o seu time joga. Esse pode significa que ela estuda ou não estuda, não é uma certeza. Então, ela seria o quê? Quando eu tenho um forte por um fraco, ó, é uma contradição, que é a negação, e é o que tem que acontecer. Ok, queridos? Então, alternativa B é a resposta do problema. Uma questão bem diferente, ok? Furou a ideia. Por que furou a ideia? Sempre que seu time joga, Epaminondas estuda. Aí eu coloco Epaminondas pode estudar quando seu time joga. Mas vem cá. Então houve aí uma contradição de tudo que ela falou, baseando-se em todas as outras alternativas que estão absurdas. Fechou? Vamos para 2. Não é verdade. De novo ele usou não é verdade. Não é verdade que ele quer a negação. Todos os cariocas sejam flamenguistas. O todo é um forte positivo, então vai ter que se tornar um fraco, então eu estou procurando um fraco negativo. Bom, aqui é forte, forte. Olha lá, algum carioca não é flamenguista. Pronto, é um fraco negativo. Resposta do problema, ok? Perfeito, meus queridos. Professor, e aí? E aí acabou a questão, né, meus garotos? Acabou a questão, sem crise, sem problema e vamos ser felizes. Se é falso o quê? De novo, se é falso o quê? Ele quer a negação. A negação de um forte negativo é tornar ele um fraco positivo. Bom, esse é forte, não serve. Todos os outros é fraco, só que tem que ser um fraco positivo. Bom, aqui tem um não, está eliminado. Tem um não, está eliminado. Tem um não, está eliminado. Sobrou alternativas B. Existe pelo menos um homem que é confiável. Por isso que quando você tem certeza da estrutura do forte e fraco, você não perde problema. Vamos para mais uma, meus queridos. Tá muito bom. Tá na hora de eu tomar uma aguinha. Só um segundinho. Vamos pegar aqui uma aguinha, porque falamos muito até agora, o negócio tá bom. 1 hora falando, então tá na hora de tomar água. Não é verdade que, de novo, não é verdade, que representa a negação. Negação. Credo, que negação escrita mais feia. Escreve novo, infeliz. Aqui, ó, negação. O algum planeta, não. Isso aqui é um fraco negativo. Então, a negação vai ter que ser um forte positivo. Bom, olha só que bacana. Podia ter até ser uma condicional, só que ele negou, está eliminado. Aqui está fraco, está eliminado. Qualquer lugar é todo lugar. Esse está valendo ainda. Existe pelo menos, está eliminado. Ok? Todos os planetas são habitáveis. Se ele quer um olha lá. Todos os planetas são habitáveis. Algum planeta não é habitável. A negação vai ficar o quê? Todo planeta é habitável. Ah, está valendo, está muito lindo. Aqui ele colocou, queridos, qualquer lugar habitável é um planeta. Não é isso que ele está dizendo. Ok? Eu não posso, todo planeta habitável, e nem todo habitável é planeta. Então, essa está eliminada. A alternativa correta é a alternativa A. Lembre-se que eu falei para vocês. Todo A é B. Todo A é assim que faz o desenho? Olha lá, todo A é B. A ida é bem-vinda. Todo A é B, mas nem todo B é A. Então, cuidado com isso. Tá bom, queridos? Todos os planetas são habitáveis, mas nem tudo que é habitável é planeta.
Então vamos lá. A negação, novamente, a negação da proposição. Aí você vem aqui, existe é um fraco, como não tem nada negativo, então é um fraco positivo, ele quer a negação, vai ter que ser um forte negativo. Um forte negativo não pode ser A, porque é um fraco aqui, aqui é um forte positivo, aqui é um fraco negativo, opa, esse está valendo. Só que eu não quero um fraco negativo, eu quero um forte negativo. Alternativa C, nenhum argentino é brasileiro. Pronto. Negação de novo. Lembrando que ele quer negação, essa frase é um forte positivo. Como é um forte positivo, eu vou encontrar agora um fraco negativo. Então o A não pode ser, o C não pode ser, e o E não pode ser, ok? Só que ele está falando quente, então seria alguma caneca não está quente. Se ela não está quente, ela está o quê? Está fria, portanto, alternativa à bola. Pelo menos um político é considerado honesto, ele quer a contradição. Pelo menos um é uma palavra fraco negativo, vai ter que ser o quê? Um forte positivo. Não existe político que é considerado honesto. Vamos lá, um forte positivo. Opa, vamos ver isso aqui. Todos os políticos são considerados honestos. Perfeito. Alternativa B. Ok? Tranquilo, meus queridos? A negação. Existe um número ímpar. Existe um número inteiro que não é real. Existe um número inteiro que não é real. Então aqui é um fraco. Como ele quer não real, é um fraco negativo. Como ele quer negação, vai ter que ser um forte positivo. Então, todo número inteiro é real, forte positivo. Aqui ele usou um fraco, aqui ele usou um forte negativo, aqui usou um fraco. E aqui, olha só que interessante. Nesse caso, a alternativa A e E, ó, todo número inteiro é real, com certeza foi com erro de digitação, tanto a A quanto a E responde, tá? Ah, então a questão foi anulada. Se tivesse desse jeito, seria anulado, mas eu acho que faltou um não em alguma dessas aqui, tá bom? Eu não vou mexer, não vou mudar, mas a A e a E é a resposta do problema, que as duas estão falando a mesma coisa. A negação de alguns poetas não são. Então, essa frase é um fraco negativo. Como eu quero a negação, eu quero um forte positivo. E um forte positivo não está na B, opa, não está na D, e não está na E. Estou entre a A e a C. Então, muito bom. Só que tem que ser o quê? Todo poeta é romântico. Aqui ele colocou que todo romântico é poeta. Então, alternativa C, resposta do problema. Fechou? Perfeito, meus queridos? Então, tá lindo assim. A negação, à noite, cuidado, à noite não tem nada a ver com a negação, ok? Ele quer a negação da proposição. E a proposição é todos os gatos são pardos. É um forte positivo, como ele quer a negação, vai ser um fraco negativo. Então, não vai ser nada de dia, vai continuar à noite. À noite, existe pelo menos um, é um fraco, que não é pardo. Portanto, alternativa D, resposta do problema. Beleza, meus queridos? Vamos continuar aqui e ver se tem mais alguma desse tipo. Aqui já vai falar sobre duas proposições. Vamos ver aqui o que ele diz aqui. Todo A é B. Algum A é B, nenhum A é B, algum A não é B. Existem planetas que não são azuis. Ele quer a negação. Existem, aqui é um fraco, que não são, é um fraco negativo, então eu vou procurar um forte positivo. Um forte positivo não pode ter esse não, está eliminado. Eliminado. Nem todos é negativo. Como tem que ser forte, não pode ser essa. Portanto, sobrou todos os planetas são azuis. Pronto, 11 questões resolvidas. Vamos continuar aqui. Negar uma proposição inverte logicamente a afirmação. Negar inverte. A negação é feita colocando a partícula não antes do verbo. Por exemplo, a negação de Joca estuda é Joca não estuda. Há casos, porém, que a negação não pode ser feita assim. Todo abacaxi é azedo. Tá, nada disso aqui, né, querido? Só aquele que é a negação de todo abacaxi é azedo. Todo abacaxi é azedo é um forte positivo, vai se tornar um fraco negativo.
Se é um fraco negativo, não pode ser a C, não pode ser a D, não pode ser a E. O nem todo está no lugar do quê, queridos? Está no lugar exatamente de fraco. Então, nem todo abacaxi é azedo. Então, se é um fraco negativo, é uma dessas duas. Todo abacaxi é azedo. Como é que fica? Algum abacaxi não é azedo. Se o abacaxi não é azedo, ele é doce. Então, alternativa B, resposta do problema. Fechou? Estamos lindo, hein, queridos? Estamos indo muito bem, graças a Deus. Estamos caminhando rumo ao sucesso. Algum médico é altruísta? Nenhum médico é altruísta. Então, a negação da proposição, pelo menos um médico não altruísta, será? Ele quer saber a negação de pelo menos um médico não é altruísta. Ou seja, aqui é um fraco negativo, eu vou encontrar um forte positivo. E um forte positivo não está no A, não está no B e não está no E. Está na C e na D. Só que tem que seguir a ordem aqui. É médico e altruísta, não pode ser invertido. Aqui ele inverteu, está errado. Então, todos os médicos são altruístas. Muito lindo isso. Todos os românticos são bons amantes. É falsa. Se ele quer, é falso, ele quer a negação. É um forte positivo, eu vou encontrar um fraco negativo. Um fraco negativo não está na A e não está na E. O nem todo é um fraco negativo. Ó. Opa, cuidado, nem todos já é um fraco negativo. Ele usou outro não aqui, está eliminado. Essa nem não tem valendo, está valendo, e essa também está valendo. Bom, meus queridos, como ele quer saber a afirmativa considerada falsa, aqui, ó, todos os românticos são bons amantes, vai ficar o quê? Alguns românticos não são bons amantes. Alguns românticos não são bons amantes, pode ser singular ou plural. Alguns românticos não são bons amantes, ok? Perfeito, queridos? Então, tranquilo aí? Então, alternativa C, resposta do problema. Todo aluno estudioso será aprovado algum dia. Ele quer a negação de A. Então, todo aluno é um forte positivo, vai se tornar um fraco negativo. Nenhum não pode ser. Tem que ser um fraco negativo. Algum aluno será algum dia está eliminado. Epa, essas duas, uma das duas vai ser. Então, vai ficar o quê? Algum aluno estudioso não será aprovado algum dia. D. Ok, queridos? Pronto. Ninguém lutará sem motivos ou com armas. A proposição que é uma proposição logicamente equivalente à negação. O ninguém aqui está na ideia de forte negativo, vai ter que ser um fraco positivo. Um fraco positivo não pode ser todo, não pode ser ninguém. Ou é a A ou é a B. Como tem que ser um fraco positivo, não pode ter uma negação. Aqui existe alguém que não lutará, então sobrou a alternativa A. Resposta do problema. Fechou, meu querido? Tão lindo até aí, tá tudo muito certo. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Bom, não tenho que voltar, tá tudo pronto, tá tudo bonito, tá? Tá tudo bonito aqui. Que aqui você poderia falar para mim, já que é uma negação, esse ou teria que virar e. Não viraria porque aqui não é, querido, uma proposição, ok? Ó, aqui não é uma proposição. Com armas, para ser uma proposição, tinha que ser o quê? 2 verbos ali, tá bom? Embora não tinha nem alternativa, mas se tivesse, cuidado para você não cair nessa armadilha do inferno, tá bom, gente? Vamos tomar cuidado com isso. Bom, vamos aqui, ó, deixa eu só ajeitar aqui, ó. Pronto. Uma senhora afirmou que todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos e nenhum deles foi usado. Mais tarde ela percebeu que havia se enganado, que permite concluir que bom, se ela se enganou, como ficaria aqui? Aqui é um forte positivo. Aqui
é um forte negativo. Ok? Agora sim, são duas proposições ligadas pelo conectivo E, vai ter que virar um OU. Então vai ficar o quê? Vai ter que ser um fraco negativo. Pelo menos um novelo de lã não é colorido. Pelo menos um novelo de lã não é colorido. Só que aqui, ou pelo menos um novelo de lã não é colorido, ou um forte negativo vai ficar um fraco positivo. Algum deles foi usado. Perfeito. Ah, vamos ver a outra. Pelo menos um novelo de lã na gaveta não é colorido, ou, olha lá, de um forte negativo tinha que ser um fraco, que ele usou o forte, está eliminado. Vou eliminar só para a gente ver. Os novelos de lã, não, os novelos não é assim que funciona a ideia, não pode ser desse jeito. Existem novelos de lã brancos na gaveta. O pessoal não fala nada de branco, está eliminado, sobrou só a alternativa A. Todos os economistas são médicos, é falsa, então ela é um forte positivo, vai ter que se tornar um fraco negativo. O fraco negativo, na A tem, a B está eliminada, a C está eliminada, a D tem, aqui está forte, está eliminada. Então eu estou entre a A e a D. Então vai ficar, todos os economistas são médicos, o que fica? Algum economista, ou pelo menos um economista não é médico, alternativa A. Ok, queridos? Cuidado aqui, ó. Cuidado que ele trocou a ordem aqui. Isso não pode acontecer. Nesse caso, está eliminada. Ok? Pelo menos um economista não é médico. Poderia ser. Pelo menos um economista é não médico. Também poderia ser. Perfeito? É não médico. Poderia ser. Pelo menos um médico é não economista. Não é esse jeito que está aí. O jeito que está aí está errado. Todos os felinos são leões. Ele quer negação de novo. Forte, positivo, vai ser um fraco, negativo. Um fraco não está na A, não está na B. Tem que ser negativo. Aqui tem negação. Aqui não tem negação, está eliminado. Aqui, não, aqui é um forte, aqui é negativo. Forte, negativo, está eliminado. Sobrou a alternativa C. Ok? Existe pelo menos um felino que é leão. Se alguns poetas são nefelibatas, isso aqui é diferente, já vamos falar sobre isso. Daqui a pouco a gente volta. Todo livro é instrutivo. Ele quer uma proposição verdadeira. Que ele lembra, todo livro é instrutivo, pode ser trocado esse todo por algum. Ele quer a equivalência, não é a negação. Então pode ser, algum livro é instrutivo. Algum livro é instrutivo. Está eliminada A, algum livro é instrutivo. É uma proposição necessariamente verdadeira. Esse negócio de verdadeiro ou falso está eliminado. Ó, isso aqui não pode ser. Então, essa aí colocou certinho, mas eu usou não. Então está eliminada a alternativa D. Algum livro é instrutivo. Se algum A é B, logo tem-se que a negação de algum aqui é um fraco positivo. A negação vai ser um forte negativo. E esse forte negativo é nenhum. Nenhum A é B. Aqui percebe que ele usou nenhum, só que usou não de novo. Isso aqui está errado, viraria um todo A é B. Por isso que não pode ser. Portanto, alternativa E. Nenhum artista é atleta. Então, esse aqui já é um forte negativo. Então, se ele quer... Se é verdade que nenhum artista... também será verdade. Então, ele não quer negação, quer dizer, ele quer que você mantenha a equivalência. Então, vamos lá. É diferente, a anterior ele pediu a negação, essa aqui ele quer que você mantenha a equivalência, quer que continue sendo forte. Para continuar sendo forte, então tá lá, nenhum artista é atleta. Aqui, ó. Todos não artistas, cuidado aqui. Todos não artistas são não atletas. Aqui ele fez uma confusão, ficaria o quê? Aqui, ó, todo artista não é atleta. Aqui está errado. Nenhum artista é atleta. Vamos fazer aqui, ó. Olha como é interessante isso aqui. Eu poderia colocar que todo artista não é atleta. Não tem. Poderia ser o quê? Algum artista não é atleta. Algum artista não é atleta. Então, se nenhum artista é atleta, eu poderia colocar aqui, ó. Artista e atleta. Não há conexão. Perfeito?
Então, veja bem, todos os não artistas, vamos colocar aqui, ó, um conjunto, ó. Todos os não artistas são não atletas. Não, se eles não são artistas, ele pode estar aqui, ó. São não atletas. Não, ele pode ser atleta, então a A está eliminada. Ele quer que seja equivalente, está eliminado. Então, professor, faz com outra cor só para eu entender, para eu ficar craque nisso. Vou fazer aqui para você entender bonitinho, quer ver? Ó? Vou fazer de novo aqui, ó. Pelo diagrama, esse aqui vai ficar melhor. Quando é negação aqui não tem, vamos pelo diagrama para você entender bonitinho, ó. Ele quer uma equivalência a isso. Quer ver, ó? Nenhum artista é atleta. Então, vamos colocar aqui, ó. Artista... atleta. Não tem conexão entre os dois. E vamos colocar aqui esse aqui quadradinho, é o conjunto universo de tudo isso, ó. Todos os não artistas, então nenhum artista é atleta é isso. Agora, vamos pegar A. Então, aqui, ó. Todos os não artistas são não atletas. Então, não artistas. Se eles não são artistas, ele está aqui, ó. Ele está nesse campo. Só que se ele não está nesse campo, querido, ele pode passar pelo quê? Pelos atletas. Então a A está eliminada. Vamos lá o B. Nenhum atleta é não artista. Se ele não é atleta, olha só. Se ele não é atleta, eu vou ter que fazer grande isso aqui para ficar melhor. Eu acho que vai ficar bem bonito a gente fazer uma coisa bem... É que essa questão é bem bacana, eu acho que eu vou fazer ela diferente. Eu vou fazer ela até aqui embaixo, queridos, ó. É o seguinte, ó. Vamos aqui, ó. Só para a gente entender todo o princípio. Vou pegar a borracha aqui. Vamos colocar a frase principal. Nenhum artista é atleta. Então, ele quer saber o seguinte. Qual representa a mesma coisa que isso aqui, ó. Pronto. Essa é a frase principal. E nenhum artista é atleta. Pode ser qualquer outra coisa. Aí vamos pegar a alternativa A agora. Vou pegar a alternativa A e vamos escrever a alternativa A aqui, ó. Deixa eu descer esse aqui. Eu não vou pegar essa página, vou descer para baixo aqui. Vê, ó. Vamos entender bem bonitinho. Pega A. Todos não artistas, vai lá. Vamos colocar aqui, ó. Artistas, ó. Aqui significa assim, ó, nenhum artista é atleta. Ele poderia ter o resto pintado aqui, ó, né, ó. Aqui, ó. Que é o conjunto universo. Não está tocando em nenhum dos dois, ó. Pronto, ó. Agora ele está falando assim, ó, todos não artistas. Então, vamos pegar aqui, ó, artistas. E atletas de novo. Todo não artista. Se ele não é artista, vocês concordam? Ele não é artista. Então ele podia estar aqui nesse conjunto universo todinho aqui, ó. De hora que ele pode ser conjunto universo, esse aqui pode passar por aqui, ó. Então pode acontecer de um artista ser atleta. Ele está falando que nenhum artista não são não atletas. Então essa está eliminada. Pega B. Nenhum atleta é não artista. Nenhum atleta é não artista. Mesma coisa, ele não é atleta. Nenhum atleta é não artista. Vamos colocar de novo aqui, ó. Artista, atleta. E aqui, ó, artista, atleta. E vamos colocar aqui o desenho. Nenhum atleta é não artista. Vem cá, se ele não é atleta, ele não é atleta, ó. O que pode acontecer aqui? Vamos pegar e pintar de verde aqui, ó. Ele não é atleta. Mas ele pode ser artista, ele pode refletir aqui no artista. Então, a B também está eliminada. Nenhum artista é não atleta. Nenhum artista é não atleta. Mas, na verdade, queridos,
Se ele não é artista, ele pode ser atleta, vai ser a mesma coisa, vai ser o verso dessa, também não pode ser essa. Pelo menos um não atleta é artista. Pelo menos um não atleta, se ele não for atleta, um não atleta, ele pode ser artista? Pode existir, ó, pode existir. Pode ser que tenha pelo menos um não atleta que é artista. Perfeito. Essa pode acontecer. Nenhum não atleta é artista, nenhum não atleta. Se eu sou não atleta, é artista. Nenhum não atleta é artista? Não, pode ser que tenha um, pode ser todo, não posso garantir que é todos, mas essa D eu garanto. Pelo menos um não atleta é artista. Agora vamos pensar comigo. Depois que a gente fez todo esse diagrama aqui, vamos pensar na técnica que eu ensinei para vocês. Aqui foi só para mostrar pelo diagrama, ok? Ó. Só para a gente ver como sairia. Quer ver? Ó? Vamos pensar comigo. Simplesmente assim, ó. Vamos pensar comigo aqui, ó. Vou apagar aqui agora. Só para mostrar a ideia. Não dá a impressão, queridos, que a D está muito clara, muito perfeita? É onde eu quero te mostrar que você gasta um tempo, aparentemente parece ser a D, vou mostrar isso para vocês, tá? Tranquilamente. Então o cara vai lá e fala assim, bom, então se nenhum artista, eu vou voltar aqui de novo, ó, vou escrever de novo a principal, nenhum artista é atleta, se nenhum artista é atleta, então o que acontece? Nenhum artista é atleta. O cara podia pensar assim, bom, aqui é um forte negativo, vai ter que continuar sendo um forte. Poderia ser todo artista não é atleta. Então, só estou mostrando para você. Então, todo artista não é atleta. Então, a A está eliminada. Perfeito? Depois nós vamos para a segunda ideia. A segunda ideia seria colocar o quê? Se nenhum é um forte negativo, então vamos dizer isso aqui, que isso aqui pode ser um fraco negativo, só que sem trocar nada. E vai ficar o quê? Algum artista não é atleta. Olha que está aqui. Aqui, ó. Algum não atleta é artista. É algum artista não é atleta. Então, algum artista não é atleta podia ser algum artista é não atleta e não o contrário. Então, essa D que parecia que estava certa pela nossa técnica, está totalmente errada aqui. Pela técnica não, pelo diagrama. Então, cuidado com isso. Então, a D, se você olhar pelo mesmo padrão da equivalência, está eliminada, ok? Totalmente eliminada. Totalmente eliminada. Fechou? Ah, professor, então se não é A, não é B, não é C, não é D, por isso que você deixou aí meia camuflada? Exatamente, vamos fazer aí de novo para você entender agora. Tá? Estou gastando tempo nessa questão porque ela é muito interessante e intrigante. Isso é importante. Nenhum não atleta é artista. E isso é uma verdade. Olha só, quando ele diz que nenhum artista é atleta, nenhum artista é atleta, ó. Então, eu não tenho nenhum artista que passa por atleta. Então, se isso acontece e é uma verdade, é como se isso aqui fosse assim agora, ó. 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 É como se respingasse, ele passasse em volta, mas não pega nele, ó. Ó, não entra, ó. Seria isso, ó. Essa ilustração que eu queria te mostrar desde o início, ó. Ó. Perceba, queridos, que desvia, não passa. Tá, ó, é como se ele viesse aqui e fizesse assim, ó. Não tem como, ó. Fechou? Agora vamos pegar aí e vamos fazer o desenho. Daí. Nenhum não atleta é artista. Então vamos pegar aqui, vamos fazer o desenho aqui, ó. Ó. Artista, atleta.
Nenhum não atleta é artista, ó. Não atleta. Se ele não é atleta, olha só. Tá, queridos, ó. Nenhum não atleta. Então, se ele não é atleta, é pintar de, vamos fazer de vermelho mesmo. Vamos pintar tudinho aqui, ó, como se fosse o diagrama, ó. Ah, professor, então peraí. Então, não atleta tá aqui, ó. Ele pode pegar tudo isso aqui. Nenhum não atleta é artista, ó. Porque se eu tirar o atleta, o resto é o conjunto universo inteiro, ó. Ó, fica exatamente isso. Ok, ó? Então, nenhum artista... O artista aqui, ó. O artista é esse aqui. O artista, você pode pegar ele, ó. Pode vir aqui, ó. Ó, nenhum artista é atleta lá. Então eu posso falar, nenhum não atleta é artista. Realmente o quê? Ficou igualzinho. Professor, ficou exatamente idêntico. Então, alternativa E, resposta do problema. Então vamos escrever agora as duas aqui para ter um sentido, até para eu explicar como é que você poderia assim, usar o diagrama. Ó. Nenhum artista é atleta. É atleta. É equivalente a nenhum não atleta. Isso é uma verdade. Então, quando eu tenho, queridos, o nenhum, se você conseguir gravar, senão você vai pelo diagrama. Ó, nenhum, depois vem artista, depois vem o verbo, depois vem o atleta. Se para eu mudar a ordem do atleta de lugar antes do verbo, eu tenho que colocar o não do lado dele, ó. Nenhum não atleta. Olha lá, isso é uma verdade, ó. É artista. Tá? Então, professor, então peraí, escreve com outra... Ah, professor, então peraí, se eu colocar assim, ó, nenhum A é B. Para eu trocar a ordem desse B antes do verbo e eu continuar com nenhum, eu posso? Posso. Nenhum, não B, é A. Esses dois são equivalentes. Ah, então era isso que você queria resumir? Exatamente isso. Se eu continuar com a mesma ideia de negação, eu posso pegar o segundo e inverter. Então, a estrutura é bem clara. Já é com forte, mas eu tenho alguma coisa aqui com verbo, vamos colocar o verbo é, ok? Ó? Então, para eu pegar, vamos supor que aqui fosse um A e um B. Então, e aqui é o nenhum. Já escrevi ali, ó, o nenhum, né? Que é o forte negativo aqui. Se eu quero trocar a ordem entre esses dois, o B vai para lá, mas quando o B vai para lá, ele vai levando não, ó. Não B é A. E aí continua sendo forte negativo, tá? É isso que acontece. Aí você não precisaria gastar tempo fazendo diagrama e tudo mais, ok? Aí você mata o problema de forma tranquila. Fechou? Quis mostrar isso aí porque é importante. O diagrama é um divisor de água, ele ajuda muito, né? Só que eu acho o seguinte, ele ajuda, queridos, só que gasta tempo para você ficar construindo. Eu acho que se você já sabe a regra, você vai embora rapidamente. Professor, e se fosse um todo aqui, em vez de ser nenhum? Vamos supor que ele quisesse usar um todo. Vou voltar aqui, ó. Lá no todo, lá em cima, ó. Quer ver? Olha lá. Assim fica, ó. Nenhum ladrão é honesto, todo ladrão não é honesto, tá vendo? Tá? Ó. Da negação aqui, ó. Aqui o algum, usando o algum da vida, tá, ó. Tá? Então ficou bem legal isso aqui para você entender, ó. Tudo aqui. Aqui é geralmente mais os fracos que a gente coloca, né, ó. Olha lá. A negação, ah não, aqui é a negação, a equivalência dela. Então você viu que a equivalência da negação tá lá já. Sem sombra de dúvida, muito bacana o problema. Fechou?
Vamos continuar lá, queridos. Ó, então, do todo você já lembra, não pode esquecer. Eu quero equivalência do todo A é B. Tá? Isso aqui é para negação. Agora, senão, vai ficar nenhum A não é B. Ó. Ok? Ó, sem mudar a ordem nenhuma. Tá bom? Professor, e se eu colocasse, por exemplo, o do todo também trocado? É diferente, queridos. É uma coisa que está dentro já. O do todo é completamente diferente. A estrutura do todo A é B não é a que está fora. A estrutura do todo A é B, ó, já é assim, ó. Todo A é B, já está aqui dentro. Tá bom, ó? Todo A é B. Esse A aqui está dentro do B, ó. Então, isso aqui acontece. Todo A é B, mas nem todo B é A. Tá? Isso aqui é uma regra verdadeira. O que você tem que se preocupar é quando é o quê? A negação, porque fica fora. Então, você tem que fazer os dois em relação ao espaço amostral, ao universo, ok? Então, vamos continuar aqui. Isso aqui é importante você memorizar, porque você ganharia tempo nessa questão. Vamos outra. Todos os cargos deste concurso são de analista. Todos os cargos. Então, é um forte, positivo, e eu quero a negação, vai ficar um fraco negativo. Então, se é um fraco negativo, A está eliminada, aqui tem não, pode ser, vamos só analisar o que pode ser. A C está eliminada, a D usou nenhum, está eliminada. E a E aqui também está eliminada, sobrou a alternativa B. Existem cargos deste concurso que não são de analista judiciário. Fechou tranquilo assim. Vamos aqui para baixo, já foi a 26, já foi a 27. Produtos lógicos de condicionais. Queridos, estamos caminhando aí para estudo gostoso demais isso aqui. Vamos passar isso aqui para baixo, queridos, ó. Passar aqui para baixo. Eu vou falar o que interessa daqui. Tal produto lógico consiste na dedução de uma condicional conclusiva, que será a conclusão do argumento. É a regra do corte que eu já ensinei lá atrás, tá bom? Ó, P então Q, você corta o Q com Q, o R com R, o S com S, ficou P e T. Então isso aqui a gente falou na aula anterior, tá? Já falamos lá na aula anterior, sem problema nenhum. Queridos? Falamos sobre isso já. Então vamos continuar aqui. A regra do corte, que chama regra do corte, que eu coloquei. Então tá tudo aqui, tá tudo bonitinho. Então a regra do corte está aqui. Depois vem diagramas de Venn, que nós já falamos, nenhum e algum. Nós vamos fazer situações em relação a isso. Aqui, ó, entra outras coisas. Então eu quero trabalhar algumas questões. Tá, ó, aqui exercício de ou branco ou tal, que é para a próxima aula. Então isso aqui. Aqui já é exercícios que fala de conectivo ou. Aqui já é uma revisão, então eu vou pular, por enquanto não. Aqui, ó, vamos lá. Ó, eu preciso falar de um tipo de exercício, eu vou até mudar a ordem aqui. Olha só. Essa aqui, queridos, ó, vamos deixar aqui marcado. Essa aqui vai ficar para a próxima aula. Então, vou pintar de amarelinho aqui, porque seria uma revisão de tudo que nós já vimos. Essa aqui, para a próxima aula, que vai ser uma revisão que nós já vimos. Essa aqui vai ser para a próxima aula, uma revisão do que nós já vimos. Essa aqui, para a próxima aula, uma revisão do que nós já vimos. Essa aqui, para a próxima aula, revisão. Então, vamos escrever aqui, ó, exercício aqui é uma revisão que vai ser feito na próxima aula, tá? Todos que estão de amarelo. Então, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 6, claro que o 6 não, que o 6 eu vou falar agora. Só que antes disso eu preciso dar um bizu para vocês aqui, bem interessante, que é o que, ó? Todos os x são y. Peraí, vamos lá. Todos os x são y. Eu tenho 3 proposições, ó. 1, 2, 3. Então, ele diz assim, todos os x são y. Então, vamos lá. Vai fazer por diagrama. Todos os x são y. Todos os x são y. E todos os y são t. Vou chamar aqui de t, ó.
Todos os x são y, todos os y são t e todos os c. Quem é c não é t. Então, quem é c não é t. Então, c está fora. Assinale a alternativa que não é uma consequência lógica. Não é. Os x... Aqui ele chamou de e, né? Aqui é um e. Vamos chamar de e também, Czinho. Os x não são e. Os x não são e, verdade. Mas ele quer o que não é uma consequência lógica. Os t não são e, verdade. Os x são t, verdade. Os y não são e, verdade. Os t são y, não é uma consequência lógica. Lembra que eu falei para vocês? A ida é bem-vindo, ó. De y para t é uma certeza. De t para y não é certeza, portanto, não é uma consequência lógica de t para y. Alternativa D. Tá bom? Em um pote de doce, sabe-se que existe pelo menos um chiclete que é de hortelã. Então, pelo menos um chiclete pode ser um chiclete de hortelã. Sabe-se também que todos, você vai começar sempre pelo todo. Ó, todos os doces do pote são de hortelã. Então, doces todos os doces do pote, doces, vamos fazer aqui, ó. Vamos apagar aqui, ó. Pronto, vamos colocar aqui. Doces do pote hortelã e verdes. Todos os doces do pote são de hortelã, são de sabor hortelã, que são de sabor hortelã, são verdes. Perfeito? Aí vem aqui, vamos pegar outro diagrama. Existem chicletes que são de hortelã. Chicletes, ó. Chicletes que são de hortelã. Então, são de hortelã, ó. A hortelã está aqui. Hortelã. Eu não sei se são do pote, ó. Então aqui eu vou pontilhar. Ó. Existe chiclete que é de hortelã. Existe pelo menos um chiclete que é de hortelã. Hortelã está aqui, ó. Eu garanto que ele está aqui. Mas eu não garanto, queridos, que está aqui, ó. Ok? Eu não garanto que está ali. Só que são chicletes de hortelã. Ele veio de fora para dentro. Então, se ele chegou lá no hortelã, então eu tenho certeza que existe alguém aqui, ó. Então, todo doce verde é de hortelã? A volta não pode ser, então a A está eliminada. Todo doce verde é chiclete? Não, todo doce verde é chiclete? Não, tem doce aqui que não é chiclete. Nada que não seja verde é chiclete. Algum chiclete é verde? Sim, ó, para você passar pelo chiclete e chegar no hortelã, você tem que passar pelo verde. Algum chiclete é verde. Portanto, é necessariamente, queridos, é certeza, necessariamente. Porque você pode falar, então existe algum chiclete que não é verde? Não, eu tenho certeza que ele passou para chegar ao hortelã, que eu tenho certeza que algum chiclete é verde. Agora dizer que não é verde, pode ser até que não tenha, mas eu garanto que algum chiclete é verde. Alternativa D. Fechou? Em uma cidade, nenhum professor é rico. Agora eu quero que você entenda, ó. Nenhum professor é rico. São duas proposições. Quando for duas proposições, isso aqui chama-se silogismo categórico. Vou escrever aqui, ó. Nenhum professor é rico. Alguns políticos são ricos. Ok? Primeiro eu quero que você entenda o seguinte. O nenhum, essa frase aqui é um forte negativo. Algum, fraco positivo. Sempre que em cima desse traço aqui, ó, desse traço vermelho aqui, ó, em cima é todo mundo aqui, ó, tudo isso aqui está em cima. Se tiver um negativo, vai ter negativo embaixo. Se tiver fraco em cima, tem que ter um fraco embaixo. Então, a sua conclusão vai ter que ser um fraco negativo. Isso é uma certeza, porque tem negativo em cima, vai ter que ter negativo embaixo. Então, tem que ser um fraco negativo. Se tem que ser um fraco negativo, vou apagar aqui e escrever fraco de novo, ó.
tem que ser um fraco negativo. Aqui é um forte negativo, está eliminada. Aqui é um fraco positivo, está eliminada. Fraco está positivo. Pronto, sobrou D. Alguns políticos não são professores. Ok? Pronto. Resposta do problema. É simples assim. Paloma fez as seguintes declarações. Sou inteligente e não trabalho. Se não tiro férias, então trabalho. Supondo que as duas declarações sejam verdadeiras. Bom, se as duas são verdadeiras, sou inteligente e não trabalho. Isso aqui não tem a ver com esse assunto, mas já vamos aproveitar. Sou inteligente e não trabalho. As duas são verdadeiras. São verdadeiras. Então, sou inteligente é uma verdade, não trabalho é uma verdade, porque o conectivo é E. Então, não trabalho é uma verdade, trabalho vai ser o quê? Vai ser falso. Então, queridos, se for falsa a segunda na condicional, a primeira tem que ser o quê? Falso. Então, tiro férias. Se não tiro férias é falso, tiro férias é uma verdade. Ó, isso aqui é uma verdade, isso aqui é as conclusões que eu tenho. Eu não trabalho é uma verdade. Ok? E sou inteligente também é uma verdade. Só que ele quer saber, supondo que as duas declarações são verdade, é falso concluir que Paloma. Então ele quer saber o que é falso. Então tirar férias é verdade. Tirar férias é verdade, então tirar férias não pode ser. Ser inteligente é uma verdade, está eliminado. Trabalha é falso, porque não trabalha é verdadeiro. Então alternativa C. Ok, que é isso? Essa está eliminada. Essa está eliminada. Pronto, professor, por que não é a D? Porque não trabalha é uma verdade. Fechou? Tirar férias também é uma verdade. Verdadeiro e verdadeiro daria verdadeiro. Então não poderia ser a D. E aí, trabalha seria falso, mas ser inteligente é uma verdadeira. Verdade. Falso ou verdadeiro daria verdadeiro. Então só a alternativa C tem que ser eliminada. Fechou? Sem problema nenhum. Vamos lá. Essa 10 também aqui, que eles têm a ver com o assunto de revisão, que eu vou deixar aqui. Eu já fiz uma de revisão, não vou fazer de novo. Essa 11 também é um assunto de revisão. A 12, assunto de revisão. A 13, assunto de revisão. 14, assunto de revisão. 15, assunto de revisão. Meu Deus, professor. 16, 17, assunto de revisão. 18, 19, vamos pintando, ó. 18, 19, assunto de revisão. 20, assunto de revisão. Vamos ver essa aqui. Essa é boa. Essa 22, assunto de revisão. Assunto de revisão. Assunto de revisão, assunto de revisão. Tudo assunto de revisão, ó. Se tem mais alguma aqui, aqui já é assunto novo, assunto da próxima aula, né? Tudo tranquilo, ó. Assunto da próxima aula, queridos. Sem problema, vamos fazer tudo sem problema nenhum. Só estou aqui observando alguns fatores, ó. Só virando aqui, ver se tem mais algum, porque a gente já faz. Verdades e mentiras, próxima outra aula também. Aqui, ó, ficou um exercício que eu pulei ele. Quer ver, queridos, ó? Deixa eu ver aqui, cadê ele? Aqui, ó, esse exercício 20, vamos falar dele agora. Mesma coisa aquele lá. Alguns poetas
são nefelibatas. Então vamos lá. Alguns poetas são nefelibatas. E todos os nefelibatas são melancólicos. Então veja bem, eu tenho algum poeta nefelibata é um forte, é um fraco positivo e o todo é um forte positivo. A minha conclusão que eu sei aqui, ó, se tiver fraco em cima, tem que ter fraco embaixo. Se só tem positivo em cima, só pode ter positivo embaixo. Vai ser uma conclusão que tem o quê? Fraco. O A é forte, o B é forte, o D é forte, o E é forte, só sobrou a C. Resposta do problema. Simples assim, tá? Simples assim. Então deixa eu descendo aqui, ó. Acabamos todos aqui, ó. Ó. Eu vou aproveitar fazer essa revisão aqui, ó. Vamos lá. Luca, Vitor e Gustavo saíram juntos. Um deles vestiu uma camiseta branca ou vestiu uma camiseta azul e outra vermelha. Sabendo-se que ou o Luca está de branco ou o Vitor está de branco. Ou o Luca está de azul ou o Gustavo está de branco. Ou o Vitor está de vermelho ou o Gustavo está de vermelho. Indique quais são as cores das camisetas de Luca, Vitor e Gustavo, respectivamente. Só que ele disse que um deles vestiu uma camiseta, então um é branca, outra é azul e outra é vermelha. Queridos, vamos começar aqui, ó. Vamos ver onde tem um confronto. Nós vamos colocar, como ele não fala nada, que tudo essa sentença é uma verdade e os conectivos é ou. Quando um for verdadeiro, o outro obrigatoriamente vai ter que ser falso. Perceba você que fala do Lucas, que hora ele está de branco, hora ele está de azul. Então nós vamos sugerir que Lucas está de branco é uma verdade. Ok? Ó, Lucas está de branco é uma verdade. Só que essa verdade não é uma verdade certeza, tá bom, queridos? Então você vem aqui, ó, e coloca pontilhado em volta dela para dizer o seguinte, eu estou colocando, mas se der contradição eu tenho que trocar para falso. Porque se Lucas está de branco é uma verdade, Vitor está de branco tem que ser falso. Logo, Lucas está de azul é falso, porque ele já está de branco. Então, Gustavo está de branco é uma verdade. E já houve uma contradição. Olha lá, ó. Ficou verdade para o Lucas e verdade para o Gustavo. Professor, e aí? O que eu faço? Então, onde você começou com verdadeiro com pontilhado, você vem aqui e vai garantir que é onde você colocou o verdadeiro, vai começar com falso e vai ser uma certeza absoluta. Ó. Então, aqui onde você colocou verdadeiro deu contradição, agora vai ser falso. Então, Lucas está de branco é falso, logo Lucas está de azul, vai ter que ser uma verdade. Se aqui for falso, obrigatoriamente, aqui é verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, obrigatoriamente, aqui é falso. Então, eu tenho que Lucas está de branco é falso, Lucas está de azul é uma verdade, Vitor está de branco é uma verdade, Gustavo está de branco é falso. Vitor, então vamos já, aqui que eu já tenho que o Lucas está de azul, que o Vitor está de branco. Como ele falou que o Vitor está de vermelho, vai ter que ser falso. Gustavo está de vermelho, vai ter que ser uma verdade. Então, o Gustavo está de vermelho. Então, vamos ver se bateu? Lucas está de branco, falso porque Lucas está de azul. Vitor está de branco, verdadeiro. Lucas está de azul, verdadeiro. Gustavo está de branco, falso porque está de vermelho. Vitor está de vermelho, não, Vitor está de branco, falso. Gustavo está de vermelho. Portanto, queridos, ele quer na ordem Lucas, Vitor e Gustavo. Azul, branco e vermelho. Azul, branco e vermelha, alternativa A. Fechou? Simplesmente assim. Gabriela, Denise e Dani foram às compras. Uma delas comprou um vestido, outra comprou um sapato e outra comprou uma bolsa. Lembre que cada uma foi uma. Ou Denise comprou o vestido, a mesma coisa da outra. Ou Gabriela comprou o vestido. Bom, uma das duas comprou o vestido. Novamente, vou vir aqui falar que
A Denise comprou o vestido, só que eu pontilho, porque eu não tenho certeza que isso é uma verdade. Vou até pintar, pontilhado. Se aqui for verdadeiro, Gabriela comprou o vestido, vai ter que ser falso. Vamos ver lá, Denise comprou o vestido. Denise comprou a bolsa, vai ter que ser falso, porque ela já comprou o vestido. Automaticamente, Dani comprou a bolsa, vai ser uma verdade. Então, até o momento, pela ordem, eu tenho que Denise comprou o vestido, ok? Que a Dani comprou a bolsa, e vamos continuar. Gabriela comprou a bolsa. Gabriela comprou a bolsa não, porque quem comprou a bolsa foi a Dani. Tá falso. Se for falso, Dani comprou o sapato. Gabriela comprou a bolsa. Não, quem comprou a bolsa foi a Dani. Ou Dani comprou o sapato. Não, Dani comprou o sapato. Deu problema, que Dani comprou a bolsa. Aqui também seria falso. Houve um problema que já deu contradição. Se deu contradição, você apaga tudo. E aonde você colocou verdadeiro, você coloca o quê? Coloca falso. Então, onde Denise comprou o vestido, você vai colocar falso e vai garantir que isso aqui agora está certo. Perfeito? Então, vamos mudar. Opa! Pega aqui, apaga o que eles tinham comprado, porque deu contradição, e volta para o problema. Denise comprou o vestido, é verdade. Denise comprou a bolsa, vai ser falso. Se Denise comprou a bolsa, é falso. Dani comprou a bolsa, vai ter que ser verdadeiro. Gabriela comprou o vestido, vai ter que ser verdadeiro. Então, eu tenho até o momento que Dani comprou a bolsa, que Denise comprou a bolsa, não, que Gabriela comprou o vestido. Gabriela comprou o vestido. Gabriela comprou a bolsa, vai ser falso, porque ela comprou o vestido. Logo, Dani comprou o sapato. É uma verdade. Dani comprou o sapato. Seria uma verdade. Só que a Dani já comprou, querido, a bolsa. Então, deu contradição de novo. Professor, por que isso está acontecendo? Vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, bem bonita. Acontece aqui, ó, uma coisa bem interessante. Por que isso está acontecendo? Vamos arrumar aqui para vocês entenderem. Ó, aqui ele fala do mesmo, ó, fala da bolsa, ó. Vamos ver aqui onde foi o problema. Bolsa, bolsa, pessoas diferentes. Aqui vestido, vestido. Vamos ver se eu fiz, eu apaguei, já não lembro mais. Vamos apagar aqui, ó. Gabriela, bolsa. Dani, sapato. Eu vou começar com um falso aqui, quero ver se foi algum erro que eu coloquei em algum lugar. Deixa eu colocar aqui, ó, falso. E vou pintar de amarelo, porque eu já tinha tentado o verdadeiro e deu aquela contradição, então eu vou fazer de novo aqui, ó. Vamos lá. Denise comprou o vestido. Se Denise comprou o vestido é falso, é correto, queridos? Aqui, queridos, já viu o problema. Onde está o problema? Quer ver, ó? O problema está aqui, ó. Nesse problema anterior, ó. Nesse problema anterior, estava aqui, Lucas está de branco ou Vitor está de branco. Então, eu sei que um dos dois tem que estar de branco, porque é a mesma cor, ó. Tá vendo? Ó, a mesma cor. Então, é por onde você tem que começar a colocar o falso e verdadeiro. Aqui, ó, a mesma coisa. Denise comprou vestido ou Gabriela comprou vestido. Se aqui for falso, obrigatoriamente, aqui vai ter que ser uma verdade. Porque está falando os dois de vestido. Certo, queridos? Você não poderia começar por esse que fala de bolsa e sapato. Igual aqui, eu comecei no ponto certinho, comecei falando o que? Branco, branco. E aí, por onde eu comecei? Então, eu comecei por aqui também. Então, com isso, eu já sei que a Gabriela comprou vestido. Então, a Gabriela comprou vestido. Pronto. Vamos continuar. A Gabriela comprou vestido. Onde falou que Gabriela comprou a bolsa, Gabriela comprou a bolsa, não pode ser, porque cada um só comprou um, então ela já comprou o vestido. Então, se ela comprou a bolsa, é o quê? É falso. Fechou? Deixa aqui. Como é ou, Dani comprou o sapato, é uma verdade. Então, aqui a Dani,
ela tem que ter comprado o sapato, que é uma verdade. Agora está falando em bolsa de novo aqui, está dizendo que a Dani comprou a bolsa. A Dani comprou a bolsa, vai ser falso, ó, porque a Dani comprou o sapato. Automaticamente, a Denise comprou a bolsa, é uma verdade. Agora sim, ó, deve ter trocado em algum lugar, não lembro mais, não quero preocupar com isso. Então, a Denise, ela comprou a bolsa. E aí sim, tem todo o sentido. Vamos ver se deu? Denise comprou vestido. Então, aqui ele fala, Denise comprou vestido. Não, Denise comprou a bolsa, por isso que era falso. Gabriela comprou vestido, verdade. Dani comprou a bolsa. Não, a Dani comprou o sapato, por isso que é falso. Denise comprou a bolsa, é verdadeiro. Beleza. Aqui, Gabriela comprou a bolsa. Falso, porque a Gabriela comprou o vestido. Dani comprou o sapato. Perfeito. Então tá na ordem, tá tudo certo. Gabriela, Denise e Dani. Cuidado aqui, ó. Gabriela, Denise. Então ele quer Gabriela, Denise e Dani. Vai ser vestido, bolsa e sapato. Vestido, bolsa e sapato também está na alternativa A, porque ele quer respectivamente, logo ele quer nessa ordem. Correto, queridos? Então tá aqui, eu não sei o que foi lá o outro, se eu tinha colocado falso em algum outro lugar, mas tá aí, tá tudo arrumadinho, tá tudo bonito, isso que importa. Vamos lá. Última questão da nossa noite, vai ser a questão 3. Se Marta é estudante, então Pedro não é professor. Se Marta é estudante, então Pedro não é professor. Se Pedro não é professor, então Murilo trabalha. Se Murilo trabalha, então vamos fazer aqui, ó, vamos lá. Murilo trabalha. Como ele não fala nada, então hoje não é domingo. Vou colocar aqui, ó, hoje não é domingo. Isso, hoje não é domingo. Ora, hoje é domingo, então ele começou com uma proposição simples que hoje é domingo. Nós vamos começar pela proposição simples, dizendo que isso aqui é uma verdade. Hoje é domingo. Se hoje é domingo é uma verdade, hoje não é domingo, você vai colocar o quê? Falsa. Na condicional, quando a segunda for falsa, obrigatoriamente, o que vai acontecer, queridos? Vamos colocar isso aqui, vamos ver se desce tudo. Se descer tudo, nós fazemos embaixo. Pronto. Ó. A gente começa aqui de novo, ó. Pronto. Se hoje não é domingo, é falsa, na condicional, se a segunda for falsa, obrigatoriamente minha primeira for falsa. Então, hoje é domingo é uma verdade, não é domingo é falso. A segunda sendo falsa, obrigatoriamente minha primeira é falsa. Ou seja, Murilo trabalha é falso. Murilo trabalha é falso, a segunda sendo falsa, obrigatoriamente a minha primeira é falsa. Pedro não é professor, é falsa. Pedro não é professor, é falsa. A segunda sendo falsa, obrigatoriamente, a primeira é falsa. Marta não é estudante e Murilo trabalha. Marta não é estudante. Marta não é estudante, é uma verdade. Murilo trabalha é falso. Verdadeiro e falso dá falso. Então a A não pode ser, queridos. Marta não é estudante. Marta não é estudante, é uma verdade. Murilo não trabalha. Murilo não trabalha é uma verdade. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, portanto, alternativa B. Professor, faz as demais só para eu concluir. Faço sim. Marta é estudante, é falsa. Murilo trabalha é falso. Falso ou falso, dá falso, está eliminado. Marta é estudante, é falso. Falso e qualquer coisa dá falso, está eliminada. Murilo trabalha é falso. Falso e qualquer coisa é falso. Então, de fato, alternativa B. Queridos, terminamos por aqui a nossa aula. Na próxima aula, ficou um monte de exercício de tarefa para vocês aí, para vocês fazerem. Tarefa não, exercício para vocês. Na próxima aula, nós vamos falar sobre sequência lógica. Então, aguardo vocês. Um grande abraço. Valeu!